Que recebe neste momento o deputado federal pelo PL, Marcelo. Alô? Bom dia, Fábio. Eu achei que tu não... da acústica. Achei que tu não estava... enorme estar conversando com vocês aí. Achei que tu não estava me ouvindo, meu amigo. Eu estava mudo aqui. Como é que tá as coisas, doutor? Estamos aqui correndo, né? Tu sabe que nesses últimos dias, na última semana, na verdade, nós que sempre tivemos uma preocupação muito grande com a questão do plantio do tabaco, né? Principalmente na nossa região, no Rio Grande do Sul, nós começamos a sofrer alguns ataques aqui por parte do governo federal. Algo que, para mim, já era esperado, né, Fábio? Nós sabemos que o governo do PT, a esquerda, sempre perseguiu muitos produtores de fumo, e isso fica muito evidente quando nós olhamos para o passado e enxergamos o Lula assinando a Convenção Quadro. Foi entre o governo do Lula e da Dilma que foi criada a CONIC, que era um órgão, um braço do governo federal, para tentar diminuir o número de plantio de tabaco aqui no nosso país. E me preocupa porque é um governo que olha somente as questões de saúde, mas deixa de lado, nessa discussão importante, questões importantes como a questão social e a questão econômica, né? E a gente tem reunido aí algumas lideranças para falar um pouquinho sobre esse tema. Inclusive, estou aqui agora reunido no meu gabinete, por acaso, com o presidente da Ampla Tabaco, o prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro, e também com o vereador Marcelo Maron, que tem ligação direta aí com o plantio de tabaco, sabem da realidade, da importância que tem o fumo para a economia da nossa região. Mandar um abraço para o prefeito aí, vereador. Eu acho que é importante para a gente aí unir forças, porque eu estava olhando essas matérias, deputado Marcelo Moraes, o título da matéria, que está no Instituto Nacional do Câncer, mas na página do Ministério da Saúde do governo federal, diz a seguinte frase: tabaco destrói renda de famílias brasileiras, vírgula, ocupa áreas de produção de alimentos e agride planeta. Esta é a frase que está escrita no Ministério da Saúde, governo federal, aonde diz isso. Tabaco destrói renda de famílias brasileiras. Vamos analisar a primeira frase, deputado Marcelo Moraes. Onde é que o tabaco destrói rendas de famílias brasileiras, hein? Bom, primeiro destacar que estudos do IBGE mostram que as regiões mais povoadas de área agrícola no Brasil são as regiões fumicultoras. Por quê? Porque são pequenas propriedades. Isso faz com que haja mais pessoas naquele perímetro, naquele espaço. Por que nós temos tantas pessoas em pequenas propriedades? Porque dá retorno financeiro. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, 75 mil famílias produzindo fumo, ao redor de 150 mil famílias a nível de Brasil, e vamos falar aqui dos 40 mil empregos da indústria. Isso sem falar, Fábio, numa multiplicação desses recursos quando se fala do emprego indireto. Hoje, lá na minha Santa Cruz, aí em Camaquã e aqui em Canguçu, do prefeito Vinícius, a realidade não é diferente. O comércio todo é dependente do dinheiro do tabaco. Se tu tirar o dinheiro do fumo, pode ter certeza que vai ter um impacto muito grande no supermercado, no posto de gasolina, na loja ali do centro, porque é esse recurso que abastece economicamente a nossa região. Só para tu ter uma ideia, o tabaco no Rio Grande do Sul, Fábio, ele fica sempre numa disputa entre primeiro e segundo no quesito exportação do estado do Rio Grande do Sul. E do quesito agrícola, a nível de Brasil, nós estamos entre os 10 produtos agrícolas mais exportados do Brasil. E mais, vamos lá, se houvesse outra cultura, que houvesse viabilidade econômica para que houvesse a substituição, eu tenho certeza, Fábio, que nenhum produtor de tabaco teria o problema de fazer a migração, mas tem que garantir renda. O grande problema é que o governo federal acusa os produtores, mas não oferece nenhum trabalho no sentido de diversificar. Então a análise financeira ela é totalmente errada por parte do Ministério da Saúde. Essa primeira frase eu já acho horrorosa. É gente que nunca viu, não conhece o que é a produção de tabaco, não conhece a história do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Agora, a outra parte da frase: ocupa áreas de produção de alimento, como se o tabaco tirasse o lugar de plantar uma batata ou uma outra coisa e que isso saneasse a fome do brasileiro. É outra coisa que também não tem cabimento, né? Bom, isso demonstra uma total desinformação por parte do Ministério da Saúde,
que não conhece a nossa realidade, até porque boa parte, grande parte, a grande maioria da produção de tabaco é feita por agricultores que diversificam a sua propriedade e que lá plantam o tabaco sim, mas tem como uma renda extra, né, o plantio de alimentos. Então, essa frase traz um total desconhecimento do nosso trabalho aqui na região, no sentido de também abastecer aí com alimentos a população brasileira. Mas não, eu vou dizer para ti que isso aqui é uma furada, porque não adianta tu produzir mais 1.000 hectares de batata que vai baixar o preço da batata no mercado, não é assim que funciona a cadeia comercial. Agressão ao planeta, eu acho que querem dizer que daqui a pouco o tabaco poderia estar usando algum herbicida, alguma coisa mais forte, mas isso a gente acompanha, que está se melhorando muito a qualidade dos produtos. Inclusive a FUBRA aqui está fazendo uma campanha de recolhimento de todas as embalagens de agrotóxicos. Sempre houve isso, os nossos produtores estão usando equipamentos de proteção. Muita coisa mudou, deputado Marcelo, para dizer que essa frase, na íntegra dela, ela é uma frase infeliz e contra a nossa produção, hein? Destacar que, por exemplo, no moranguinho e no tomate tem muito mais herbicida do que no plantio do tabaco, tá? Mas essa frase também, ela remete a um vídeo que foi feito pelo Ministério da Saúde e que essa campanha, na verdade, foi muito infeliz, né, Fábio? No momento que a gente vê lá um vídeo que acusa os nossos fumicultores pelo desmatamento e pela poluição aqui no Brasil, é sinal de que eles não conhecem a nossa cultura. Não existe esse trabalho de desmatamento por parte dos nossos agricultores. Inclusive, destaco que se alguém cuida da natureza, se alguém cuida do meio ambiente, são os agricultores. Eu canso de ver ambientalista de apartamento que aperta a descarga e atira todos os seus dejetos no rio, apontar o dedo para aquele que trabalha lá na lavoura, no dia a dia, fazendo com que a gente tenha um meio ambiente cuidado, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas essas acusações são descabidas por parte do Ministério da Saúde. Mais do que isso, eu alerto para o seguinte, eu no início da entrevista aqui falei o fato do Lula ter assinado a Convenção Quadro e de no governo dele e da Dilma terem constituído a CONIC, que era um órgão do governo federal, na tentativa de diminuir o plantio do tabaco aqui no Brasil. Eu participei de várias convenções Quadro, no Uruguai, na Coreia, enfim, na Rússia, em vários países tentando diminuir o impacto do posicionamento brasileiro em relação à Convenção Quadro. Só para você ter uma ideia, Fábio, teve Convenção Quadro que eles queriam limitar a área plantada, e o Brasil estava louco para cair nessa armadilha. Eles queriam terminar com a assistência técnica que é dada pelos instrutores de fumo. Eles queriam terminar com as entidades que são vinculadas ao setor, como a FUBRA, Protabaco e outras, né? E nós sempre seguramos o posicionamento brasileiro para não aceitar e não acatar nenhuma dessas realidades. Mas eu falo essa introdução para te dizer que me preocupa, porque esse ano nós teríamos Convenção Quadro. E o Ministério da Saúde, Fábio, se ele tivesse feito uma campanha, uma propaganda, e falasse sobre os malefícios de fumar, olha, faz mal à saúde, traz um prejuízo aos cofres públicos, tudo isso está certo, nós não somos contra nenhuma campanha que demonstre os malefícios do cigarro. Agora, o Ministério da Saúde, ao invés de conduzir para o lado da saúde essa discussão, acusar os produtores de desmatar e de poluir o nosso planeta, além de acusar de ocupar a área de terra que poderia estar sendo produzido alimento, é, no mínimo, uma falta de conhecimento muito grande da nossa realidade. E me preocupa porque se já começou em campanhas assim, agora me preocupa qual o posicionamento do governo brasileiro. Não, aqui no card produzido pelo Ministério da Saúde, e aí tá o prefeito Vinícius vai dizer também, na produção de tabaco, 200.000 hectares de terra são desmatados por ano no mundo. Absurdo. E aí coloca, uma árvore é desmatada para cada 300 cigarros. Primeiro que o cigarro hoje é feito com madeira de reflorestamento. Eles misturam o que está acontecendo daqui a pouco do desmatamento na Amazônia, culpando o fumageiro que está aqui, o produtor de cigarro que está aqui em Camaquã, está em Canguçu aí, né? E aí é o seguinte, né? Por que o governo não se preocupa de tentar barrar, por exemplo, o contrabando de cigarro que vem para o Brasil? Por que não fala sobre isso? Essa tem sido a minha sugestão para a participação do governo brasileiro. Se o governo brasileiro quiser opinar ou quiser participar de maneira mais efetiva da Convenção Quadro, na minha opinião, deve sugerir um trabalho muito forte em relação ao contrabando. Hoje, Fábio, mais de 57% do cigarro fumado aqui no Brasil é cigarro contrabandeado.
É cigarro que entra aqui no nosso país sem nenhum tipo de fiscalização fitossanitária. É cigarro que entra sem pagar nenhum tipo de imposto. E esse sim pode causar malefícios à saúde. Mas é importante destacar para aqueles que estão nos ouvindo agora e que talvez não conheçam um pouco da realidade do tabaco, é importante destacar que 91% da nossa produção é exportado. Nós dominamos 33% do mercado internacional e nós vendemos para países que têm legislação, inclusive, diferente da nossa. Ou seja, hoje, se nós parássemos de plantar o fumo aqui no Brasil, o que aconteceria é que nós continuaríamos com a doença, continuaríamos com os malefícios da saúde. Contrabandeando mais, iríamos contrabandear mais, né? E faço um outro desafio, se nós proibíssemos fumar no Brasil, ainda assim nós poderíamos continuar produzindo, porque 91% da nossa produção é exportado para países que têm legislação diferente da nossa, e mais, né? Estaríamos abastecidos economicamente. Eu fico imaginando, ontem teve a presidente da Comissão Europeia no Brasil, teve lá com o presidente Lula, né? Será que eles falaram alguma coisa sobre a quantidade de mato que a Europa deixou de plantar, de replantar, e eles estão de olho para dar um dinheirinho para nós continuar com a floresta amazônica aqui, né? Mas lá eles não fazem isso que nós fizemos, né? Na verdade, destacar que essa discussão da Amazônia, né, Fábio, que foi tão abordada durante a eleição, ela foi uma falácia da esquerda, né? Nós acompanhamos agora, nos primeiros meses do governo Lula, queimadas... Continua igual ou maior, né? Continua igual ou maior. Então, quer dizer, agora... nós não podemos pagar a conta, o setor fumageiro, pelas ações do governo Lula. Então, isso tem que ser muito avaliado. Agora, vamos ser sinceros. O que acontece? Eu acho que essa questão da discussão da saúde, ela, em relação ao tabaco aqui no Brasil, ela é uma discussão que ela é uma cortina de fogo. Na verdade, nós estamos diante de um governo, que é um governo que não tem um plano de desenvolvimento, mas sim tem um plano de poder. Ele tem que tentar desarrumar tudo aquilo que dá certo, para poder entregar uma migalha do governo e colocar o eleitor no cabresto. Sim. É um governo que cria dificuldade para tentar vender facilidade. Sim. E na questão do fumo, eles atiram a questão da saúde como uma cortina do fogo para não ter que discutir a questão social e a questão econômica. E vamos ser sinceros, esses agricultores estão lá não só garantindo o sustento da sua família, mas garantindo uma economia forte em toda a nossa região e também no estado do Rio Grande do Sul, principalmente. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando se fala do tema tabaco aqui no Brasil. Olha, a analista da Secretaria de Segurança Nutricional do Ministério do Desenvolvimento diz: chegamos a 33 milhões de pessoas com fome em 2022. E a desnutrição infantil e os idosos voltou a aumentar em 2020. E ela acha que tirar o tabaco e produzir alimento na área de tabaco vai resolver a fome no Brasil. Te pergunto o seguinte: quem é que vai trocar o fumo pelo tomate, pela batata, se o produto não se sustenta, não se remunera? É uma coisa assim que o mercado tem que fazer isso. Eles tinham que achar jeito do mercado dizer o seguinte: se eu plantar moranguinho e render mais do que o tabaco, o próprio produtor vai fazer a substituição. Não é ameaça, não é criar empatia, é criar desconfiança, botar o produtor como o vilão da jogada, né? Quer dizer, o governo não acerta, ele tenta achar um jeito de sacrificar as pessoas que há anos plantam o negócio, com forma de tentar resolver um problema que não vai ser com essa meia dúzia de hectare que nós temos que vai resolver o problema. O Brasil tem mais, Fábio? Vamos lá, o governo federal não tem R$1 no orçamento para investir em diversificação. Começa por aí, não pode cobrar o produtor. Segundo, vamos que nós encontrássemos, Fábio, uma cultura que na mesma quantidade de hectares, em pequenas propriedades, pudesse dar a mesma rentabilidade do fumo. Ok. No momento em que tu migrar 75 mil famílias para produzir essa cultura inovadora que nós estamos aqui supondo, tu pode ter certeza que o valor dessa cultura vai baixar o valor. Então, essa migração, essa diversificação, ela deve ser feita aos poucos e ela deve ser feita de acordo com o clima, com o solo de cada região. Porém, eu ainda sou contra essa reconversão. Eu sou a favor da diversificação. O que é a diversificação? A diversificação é o processo onde o produtor produz tabaco, mas na entre-safra ou em alguns pedaços da sua propriedade, ele produz outra cultura para incrementar a sua renda. Isso é diversificação. Eu sou contra a reconversão. E por que eu sou contra a reconversão? Vou repetir para ti, 91% do nosso tabaco é exportado.
Se nós não fumássemos aqui no Brasil, se nós proibíssemos fumar aqui no Brasil, ainda assim nós poderíamos continuar produzindo para exportar o nosso tabaco para outros países. Então, volto a dizer, essa discussão, essas acusações rasas por parte do Ministério da Saúde, elas não contribuem, na minha opinião, para que a gente possa evoluir no quesito diversificação do plantio do tabaco aqui do Brasil. Concordo contigo. E o prefeito Vinícius aí de Canguçu tá bem aí? Tá bem, posso te passar ele um pouquinho aqui, peraí. Só dá um oi. Só dá um oi pro Vinícius aí. Claro. O Vinícius está aqui para uma audiência pública importante que nós vamos ter na quinta-feira, aqui em Brasília, para tratar do tema da fumicultura. E, na sequência, sexta-feira, nós estaremos promovendo uma audiência pública também em Santa Cruz. Se vocês quiserem que a gente passe algumas imagens, passe um pouquinho do que aconteceu lá, né, ou alguma live lá no momento, nós estamos à total disposição. Obrigado, Marcelo. O prefeito Vinícius Pegoraro, do município de Canguçu, e hoje preside a Ampro Tabaco aí, tá bom? Só um pouquinho. Tá bom. Alô, deputado. Alô, prefeito Vinícius, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, que bom, prazer em falar contigo aí, mas que assunto esse que eu puxei com o deputado Marcelo Moraes aí, hein? Assunto que põe todos vocês aí, prefeitos e produtores da região, em alerta total, né? Na verdade, uma pauta que mexe muito com os nossos municípios, né? E quando a gente verifica aquela manifestação do Ministério da Saúde através de uma campanha publicitária, mostra o total desconhecimento da realidade dos nossos municípios, de quem vive no campo, de quem produz o tabaco. Na verdade, nós temos uma cadeia produtiva, como já foi destacado aqui pelo deputado Marcelo Moraes, uma cadeia produtiva onde nós temos pequeno produtor que tem em média 12 hectares de propriedade, que nessa propriedade tem uma diversificação enorme, onde a cadeia produtiva do tabaco ocupa apenas em média 23% da área plantada, né, mas representa 52% da renda desse pequeno produtor. Então, é uma cadeia. Além disso, nós temos dentro do produtor de tabaco uma média muito maior de preservação à mata nativa do que a média da realidade das demais propriedades rurais que plantam outras culturas. Então, o tabaco brasileiro, como dizia o deputado Marcelo aqui, que é o campeão de exportações, há 30 anos o Brasil é o campeão de exportações de tabaco. Só para ter uma ideia, no Rio Grande do Sul representa 10% das exportações. Tudo que sai do Porto de Rio Grande ali para exportação, 10% é tabaco. Ele vai ser cada vez mais procurado, porque é uma cadeia produtiva que respeita a questão do meio ambiente, é uma cadeia produtiva que trabalha os cuidados da criança e do adolescente, então respeitando as normas trabalhistas. Muito bem. Então é uma realidade totalmente distinta do que aquela que foi divulgada pelo governo federal. E nós estamos aqui em Brasília, como falou o nosso amigo aqui, deputado Marcelo Moraes, para fazer a participação, para participar da audiência pública que vai ter agora aqui na Câmara dos Deputados na quinta-feira, e também estamos fazendo visitas a deputados parceiros aí da cadeia produtiva, até para entregar um material da Ampro Tabaco, que traz alguns dados importantes da realidade da cadeia produtiva. A gente tem feito isso, inclusive aí o vice-prefeito Abner participou conosco na semana passada, numa visita ao secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo apoio do governo gaúcho para que busque sensibilizar o governo federal, para que quando o Brasil for até a COP defender a sua posição, que ela possa representar o que realmente a cadeia do tabaco representa no nosso país, e não levar situações como as que foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Então, nós vamos passar por semana aqui em Brasília, além de tratar de assuntos importantes para o município de Canguçu, para fazer essa defesa da cadeia produtiva, que é fundamental para os municípios. Viu? O prefeito... É importante também, sabe, aproveitar a sua ida aí a Brasília, convidar o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Agricultura, para vir conhecer a realidade aqui, né? Ver o dia a dia das famílias que produzem, o que rende, que tipo de produto eles produzem em paralelo com fumo. Hoje nós estamos já produzindo 2 safras na mesma lavoura, ou até 3 safras, e vendo que isso é um bom negócio. Quer dizer, tem tanta coisa para essa gente que deve estar estudando os livros lá do século
sei, 17, 18, deve ser isso, e achando que nós, no Rio Grande do Sul, aqui estamos servindo de experimento para concepções desse tipo, né? É complicado a gente ouvir e ver gente que não conhece a realidade falar sobre isso, né? É difícil porque é totalmente descolado da realidade que a gente vive e do que a gente vê na propriedade rural do nosso pequeno produtor. Se nós para quem anda há bastante tempo nas zonas rurais dos municípios, a gente verifica hoje que o agricultor melhorou a qualidade de vida e melhorou por um fator básico. A renda média do produtor de tabaco por mês, ela está em R$ 3.900, a renda média do brasileiro está em 2.200. Hoje eu tenho para te dizer que aqueles municípios que têm grande produção de tabaco, quem faz o comércio desses municípios ser forte, e digo lá por Canguçu, quem faz os investimentos hoje na zona urbana, na construção civil, é muito esse produtor de tabaco, que além de produzir o tabaco, produz alimento, tem outras safras, então ele faz o gerenciamento até para subsistência dentro da propriedade, além disso diversifica, amplia sua renda, e isso acaba gerando possibilidade de investimentos em outros empreendimentos, como a construção civil lá no município de Canguçu e a compra no comércio local. Então, quando vem uma campanha publicitária como a que veio do Ministério da Saúde, do Instituto do Câncer, e vem descolada da realidade, isso talvez machuca justamente pelo que falou, porque não se preocupam em conhecer a realidade do pequeno agricultor, ver o que ele melhorou na qualidade de vida, o que a propriedade evoluiu nesse período de tempo, desde que a produção de tabaco foi inserida, e faz um desserviço à comunidade. Faz um desserviço porque passa para aquelas pessoas que não conhecem aquilo como se verdade fosse, como se o produtor de tabaco estivesse se matando, como se ele estivesse gerando dano à questão do meio ambiente. Na verdade, nós temos hoje o tabaco brasileiro, como eu falava, como campeão de exportação e cada vez mais procurado, justamente porque preserva o meio ambiente, porque toma todos os cuidados durante a cadeia produtiva. Muito bem. O prefeito Vinícius Pegoraro, prefeito de Canguçu, que está na sala do deputado federal Marcelo Moraes, que já cruzamos 2 entrevistas ao mesmo tempo. Queria agradecer muito, prefeito. Parabéns aí pela sua ida aí, defesa do nosso tabaco e da nossa região aí, viu? Obrigado pela oportunidade aqui. Agradecer ao deputado Marcelo Moraes, porque é um deputado parceiro aí da cadeia produtiva e parceiro dos nossos municípios também, tanto de Canguçu, como também aí do município de Canguçu, de Camaquã. E a atuação parlamentar dele aí ajuda muito os municípios a crescer e se desenvolver. Então, obrigado pela oportunidade de destacar aí essa parceria e essa defesa sempre do deputado Marcelo em prol da cadeia produtiva do tabaco. Muito obrigado. Então, agradece ao deputado Marcelo, ver se ele vai entrar em cena aí. Aqui. Deputado, então tá, olha, obrigado pela parceria aí com o prefeito de Canguçu aí, foi muito bom ter falado com ele, mostra o empenho da região também, tá? Claro, obrigado, dizer que a gente está sempre à disposição, te alertar que nós temos essa audiência pública agora na quinta-feira às 10 horas da manhã, se vocês quiserem algum material que a gente possa estar enviando para vocês, também tem sexta-feira em Santa Cruz do Sul, e nós estamos tendo um cuidado muito grande, Fábio, para que a gente não fique discursando para a gente mesmo, né? Esse é um trabalho muito forte que está sendo feito pelo Vinícius, juntando pro tabaco, para poder visitar parlamentares tentando convencer de tudo aquilo que nós falamos aqui, para tentar ganhar força e demonstrar a importância que tem a cadeia produtiva do tabaco. Convidar parlamentares que não conhecem, né, desconhecem a realidade para ouvirem um pouquinho, verem fotos, verem depoimentos, né? Eu acho que é importante. Imagina um deputado lá do Mato Grosso, de São Paulo, daqui a pouco decidindo um assunto que é importante e não é por simplesmente desconhecimento, né, deputado? É importante sempre ter gente nova nessas salas, dessas audiências públicas, justamente para isso, né? Com certeza. E a presença do Vinícius aqui traz um pouquinho do que pensam os prefeitos das regiões produtoras. E isso ajuda em muito, porque municípios como Canguçu e Camaquã, por exemplo, se tirar o fogo, já era a economia. E eu não estou falando só dos cofres públicos, né? Estou falando da economia como um todo, comércio em geral e por aí vai. Então é um trabalho que nós já começamos agora, uma preparação para a Convenção Quadro que acontece de 20 a 25 de novembro no Panamá. Sim. E que nós temos sim que estar atentos para qual será o posicionamento do governo brasileiro em relação a esse tema.
volto a dizer, já me preocupa, porque no passado o PT já perseguia os produtores e no início agora do governo, com 5, 6 meses, já lança uma campanha no Ministério da Saúde que, ao invés de falar dos malefícios do cigarro ou tentar, né, focar os fumantes, ele já foca a produção, já ataca a produção. Então nós temos que ter muito cuidado, e essa parceria com o prefeito Vinícius e com os prefeitos aí da região produtora de tabaco, com certeza é uma pressão grande aqui em Brasília para que a gente possa ter isso, no sentido de convencer o governo brasileiro da importância que tem o tabaco para a nossa região. Obrigado pelo espaço aí, Fábio. Pede para a tua assessoria me informar qual é o local que vai ser a audiência pública, que eu vou botar a nossa jornalista em Brasília, se possível, lá na sala também com vocês, tá? Quinta-feira, no plenário 6, às 10 horas, e sexta-feira em Santa Cruz, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. Plenário 6. Tá anotado, meu amigo. Um abraço para ti, tá? Um abraço. Obrigado. Tô de bom, viu? Obrigado por tudo sempre aí.